Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Os três principais contendores à herança de Margaret eram John Comyn, que era descendente do rei Donald Bunn, John Balliol, que era descendente do rei Davi, conde de Huntingdon, e Robert Bruce, que seria o senhor de Annandale, outro descendente do rei Davi. Bruce era o favorito. Inicialmente, mas Edward I da Inglaterra se autoproclamou o Senhor Supremo da Escócia, considerando o suposto noivado de seu filho. Ele ganhou a permissão de alguns nobres escoceses de abjudicar e, por meio de manobras políticas, assumiu o controle das fortalezas chaves da nação. Em seguida, com um comitê especialmente formado, qual ele chamava de os mais sábios da Inglaterra, Edward fez sua seleção. O Conselho Plantageneta insistia que o novo rei dos escoceses estivesse preparado para governar abaixo do rei da Inglaterra. Robert Bruce era a escolha dos escoceses, mas ele se recusava a se submeter a Edward, afirmando: "Se eu puder obter o mencionado reino por meus direitos e com um tribunal fiel, muito bem. Do contrário, ao ganhar o reino, eu jamais o reduzirei à servidão." John Balliol, por outro lado, concordou com a exigência e, por isso, tornou-se o rei nomeado, fazendo o juramento necessário. "Eu, John, rei da Escócia, serei honesto e fiel a vós, Lord Edward, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, ó nobre e superior, senhor do reino da Escócia, pela qual zelarei por vós." Balliol ganhou o trono em 1292, quando o High Steward ainda era o Sir James Stuart. Sir James era partidário de Robert Bruce e um feroz oponente do rei Edward de Balliol. Edward obrigou Balliol a fornecer dinheiro e tropas para o exército inglês, o gesto que levou muitos a formar um movimento de resistência marcial, sob a liderança do cavaleiro nascido em Paisley, Sir William Wallace. Com o apoio de James Stuart, Wallace teve sucesso inicialmente, levando Edward a depor Balliol em 1296 e a começar a governar a Escócia sozinho. Wallace teve uma boa vitória em Stirling em 1297, sendo subsequentemente proclamado governador da Escócia, mas no ano seguinte ele foi derrotado pelos arqueiros de Edward em Falkirk. Em 1305, ele foi capturado e executado pelos ingleses, que empalaram sua cabeça no poste de Londres e mandaram o resto do corpo em pedaços à cidade na Escócia e no norte. Daquele momento em diante, o novo líder assumiu a causa dos escoceses, era Robert, o Bruce, o herdeiro e sucessor de Robert Bruce, o Contentor. Daquele momento em diante, o novo líder assumiu a causa dos escoceses, é Robert, o Bruce, o herdeiro e sucessor de Robert Bruce, o Contendor. Ignorando o pretensioso interesse dos Plantageneta, os escoceses coroaram Robert I Bruce em 1306 e Edward II invadiu a Escócia em 1314. O Bruce o derrotou em Bannockburn e declarou a independência de sua nação. Sir James Stuart morreu 3 anos depois, após a coroação de Bruce, e foi sucedido por seu filho Walter Stuart, o 6º High Steward. Walter tinha comandado a alta esquerda do exército escocês em Bannockburn, auxiliado pelo cavaleiro Bruce no campo de batalha. No ano seguinte, Walter se casou com a filha do rei Robert, Marjorie. Alguns meses depois, Robert foi à Irlanda, deixando Walter Stuart como seu regente na Escócia, mas Marjorie morreu ao cair de seu cavalo, menos de um ano depois, após casar. Quando morreu, ela estava grávida, mas o bebê Robert foi salvo pelo parto cesariano e no devido tempo tornou-se o 7º High Steward, com 19 anos.
Robert era o regente do filho de Bruce, o rei Davi II, ocupando o cargo até Davi chegar à idade de assumir em 1341. Pouco depois, Stuart III, Plantageneta, começou a Guerra dos 100 Anos com a França. Davi decidiu ficar do lado da causa francesa, mas foi derrotado e capturado pelos ingleses em Neville's Cross, em 1346. Ficou em custódia por 11 anos, tempo em que Robert, o High Stuart, assumiu o controle da Escócia. O rei Davi foi libertado em 1357, mas não antes sem entrar num acordo com Edward III. Dirigindo-se ao parlamento escocês, David anunciou que, se morresse sem herdeiros, a coroa da Escócia passaria para o rei da Inglaterra. Mas a resposta ecoou em alto e bom tom. Enquanto um de nós puder usar armas, jamais permitiremos que um inglês seja nosso rei. A partir daquele momento, Davi foi ignorado pelos escoceses e, quando morreu sem herdeiro em 1371, o povo resolveu fazer a própria escolha para o seu sucessor. Havia somente um homem para essa posição, aquele que vinha governando a Escócia havia anos e cujos ancestrais tinham sido reis inferiores por 6 gerações. Era Robert Stuart, o 7º Stuart. Em 26 de março de 1371, a Casa Real do Stuart foi fundada pelo rei Robert II, pela primeira vez desde Arthur Mac Aidan de Dalriada do século VI. As principais sucessões do grau da Grã-Bretanha e da Europa tinham se juntado na realeza dos escoceses. O antigo legado real dos Stuarts se realizava. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu em todo esse passado. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.